Quero, nesta tarde, prestar uma homenagem ao ministro do Superior Tribunal do Trabalho, Lélio Bentes, que é o coordenador da Comissão para a Erradicação do Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho, pelo esforço que vem realizando com o objetivo de erradicar o trabalho infantil na proteção ao adolescente e trabalhador, erradicar esse tipo de trabalho até 2015, que é uma meta que seguramente não será alcançada, mas há um esforço para que avanços ocorram. A avaliação de que esta meta não será alcançada é partilhada por especialistas da Justiça, do Ministério Público e de organizações não governamentais, além da própria Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Em que pese ter havido melhoria nos índices coletados, estima-se que entre 1.560.000 e 1.970.000 crianças e adolescentes trabalhem em atividades perigosas e insalubres no Brasil. Isso representa mais da metade dos 3,7 milhões de menores trabalhadores registrados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. É possível identificar crianças trabalhando na produção de fumo, de algodão, sisal, cana-de-açúcar, na aplicação de agrotóxicos, no corte de madeira, casas de farinha, carvoarias, lixões, sem falar naquelas aliciadas pelo tráfico de drogas ou exploradas sexualmente. Uma realidade deplorável no Brasil. Eu reproduzo aqui uma abalizada opinião sobre esse assunto. Opinião do ministro do Superior do Trabalho, Lélio Bentes, repito, coordenador da Comissão para a Erradicação do Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho. Ressalta, repito, que não vamos conseguir alcançar a meta até 2015. Diz ele, são atividades concentradas no setor informal, na agricultura familiar, no trabalho infantil doméstico. São necessárias novas estratégias. O Bolsa Família tem sido um instrumento eficaz, mas que sozinho não está dando conta. A busca por novas estratégias, como destaca o ministro Lélio Bentes, nos parece primordial e deve ter o inteiro apoio do Congresso Nacional. O censo de 2010 mostrou as atividades que concentram menores em condições adversas. No processo produtivo de fumo, algodão, cana-de-açúcar e frutas, foram encontradas 35.044 crianças e adolescentes de 10 a 17 anos. Na cultura da mandioca, há 70.000 crianças, mas o trabalho mais arriscado é nas casas de farinha, com as do interior de Pernambuco. Essas casas se localizam, sobretudo, no interior de Pernambuco. Conforme constatou uma equipe do jornal O Globo, é possível flagrar crianças expostas ao pó, ao barulho dos motores, ao calor dos fornos e ao cheiro forte da manipoeira, substância de alto teor alcoólico liberada no processamento da mandioca. Portanto, esse assunto é muito sério, diz respeito à vida de milhares de crianças nesse país. Nós estamos tratando de uma infância desperdiçada e por isso essa busca de alternativas para que a meta possa ser alcançada de erradicação do trabalho infantil o mais rapidamente possível, deve ser também uma missão do Congresso Nacional. Como tenho tempo, senhor presidente, ainda, devo fazer outro registro que considero importante. O Brasil, aliás, os indicadores do governo brasileiro nos últimos tempos são os piores possíveis. Aliás, certamente os piores da nossa história. São indicadores que revelam a incompetência de gestão nos últimos anos no país. Agora, o Brasil foi reprovado em 41
dos 57 itens avaliados em 7 pilares econômicos, estudo realizado pela consultoria americana Boston Consulting Group. A capacidade brasileira de atrair empresas internacionais e se estabelecer como um importante ponto de fluxo de investimentos estrangeiros em relação a outros 13 países divididos em centros internacionais, Hong Kong, Singapura, Reino Unido e Estados Unidos, nações desenvolvidas como França, Alemanha, Japão, Coreia do Sul, e nações em desenvolvimento como Chile, China, Índia, México e Rússia. Os resultados desta análise são preocupantes. Os 41 itens reprovados representam 71% dos dados analisados, ou seja, de 3 entre 4 itens verificados não estão de acordo com o que deveria ser adequado para um bom desempenho econômico. Foram apontados problemas na infraestrutura, nas telecomunicações, na burocracia e na falta de mão de obra qualificada. Entre 2002 e 2011, o país investiu 17,3% do PIB, muito pouco diante dos 22% necessários para manter um crescimento no patamar de 4 a 4,5%. Também fica atrás de outros BRICS, como a Índia, 30%, a China, 42%. Diante destes índices, o Brasil não conseguirá sustentar seu próprio crescimento. O jornalista Celso Ming abordou, em seu artigo no jornal Estado de São Paulo, a questão do isolamento do Brasil e a inércia do governo para reverter o atual cenário de paralisia nas nossas negociações comerciais. O isolamento pode levar à asfixia e ao deslocamento dos mercados e de novas parcerias. No mundo inteiro, os acordos vão se multiplicando. Os concorrentes do Brasil não param de acertar preferências comerciais e, assim, estão em cada vez mais dentro do jogo. Enquanto isso, o Brasil vai ficando de fora, cada vez mais isolado. Vossa Excelência, permite uma parte, senador Álvaro Dias. Já vou conceder, senador Suplicy. Bateu o desespero nos dirigentes da indústria brasileira, depois que México, Chile, Peru e provavelmente o Paraguai, equivalente a 35% do PIB da América Latina, anunciaram que estão construindo a Aliança do Pacífico com proposta de liberar imediatamente nada menos que 90% do comércio entre eles. Eu concedo a Vossa Excelência, depois eu prossigo, senador Suplicy, com o maior prazer. Senador Álvaro Dias, permita uma reflexão sobre a parte inicial do seu pronunciamento, quando destacou a importância de o Brasil poder erradicar o trabalho escravo, se possível, até 2015. Vossa Excelência foi um dos senadores que aqui colaborou para que, por consenso, aprovássemos a instituição de uma renda básica de cidadania para toda a população, ainda que por etapas, iniciando-se pelos mais necessitados, como de bom senso aceitei quando o senador Francelino Pereira sugeriu que tal você aceitar que seja gradual a instituição, até que um dia tenhamos para toda a população uma renda básica incondicional. E eu aceitei. Eu tenho a convicção, senador Álvaro Dias, de que no dia que for implantada o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, até mesmo para os que temos mais, mas, obviamente, os que temos mais colaboraremos para que nós próprios e todos os demais venham a ter esse direito de participarmos da riqueza comum de nossa nação. Aí toda a família, onde cada um de seus membros tiver pelo menos o suficiente para a sua sobrevivência, mesmo que modestamente, mas mais e mais com o progresso da nação, sem dúvida este instrumento, quando plenamente introduzido,
contribuirá enormemente para que não se tenha mais o trabalho escravo, assim como também aquela pessoa que, às vezes, por falta de alternativas para dar de sobrevivência aos seus, resolve vender o seu corpo ou resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes. Enfim, eu apenas quero dizer a Vossa Excelência, eu acho que quando pudermos caminhar nessa direção mais celeremente, avançaremos bastante. Quem sabe até 2015. Vossa Excelência sabe que nesta semana, a partir de sugestão do professor Paul Singer, da Secretaria de Desenvolvimento Solidário, que ele disse que até gostaria de fazer parte de um grupo de trabalho que verificasse como seria possível implantar a renda básica universal para todos. Eu, então, sugeri à presidenta Dilma, em carta que li ontem da tribuna, que ela possa constituir um grupo de trabalho com os economistas que mais têm estudado os programas de combate à pobreza, todos especialistas nessa área, para efetivamente termos um dia a renda básica de cidadania. E eu até agradeço porque Vossa Excelência foi um dos senadores que comigo dialogou quando nós apreciamos e votamos essa matéria em 2002 e 2003, no Senado e depois na Câmara. Meus cumprimentos por alertar sobre este problema, senador Álvaro Dias. Muito obrigado, senador Suplicy. Eu concordo com a reflexão feita por Vossa Excelência, a análise que faz e o caminho que aponta. E é preciso reconhecer, e eu faço questão de reconhecer dessa tribuna, que Vossa Excelência tem sido um incansável defensor desta causa. Vossa Excelência tem há muitos anos essa bandeira e a empalma com muita competência e, sobretudo, persistência, no Brasil e no exterior. Vossa Excelência é um pregador da transferência de renda através desse programa de renda mínima, que com muito entusiasmo, e eu diria mais do que com entusiasmo, com amor, Vossa Excelência defende. Nós que fazemos oposição a esse governo, que consideramos um governo incapaz, que lamentamos profundamente a incompetência administrativa que sacrifica o Brasil, temos que reconhecer esforços como o de Vossa Excelência. Nós temos que saber distinguir as pessoas que lutam por grandes causas, e Vossa Excelência é uma delas. O fato de estarmos em trincheiras opostas, Vossa Excelência nas hostes do governo e eu sempre aqui na oposição, procurando cumprir a nossa missão ao lado de companheiros como o senador Jaime Campos, apontando os erros do governo, denunciando falcatruas inúmeras, tentando contribuir para que a indignação brasileira em relação à corrupção possa ter consequência com medidas punitivas saneadoras. Nós temos que reconhecer, repito, o esforço que um homem como Vossa Excelência, desde a origem no PT, faz a favor de uma causa nobre, que é a causa dos menos favorecidos no país. E eu quero concluir, senhor presidente, a segunda parte do discurso que estava focalizando a organização da Aliança do Pacífico e as negociações que se ultimam agora em torno do Acordo Transpacífico, que unirá sob o mesmo chapéu as economias da Austrália, do Canadá, do Chile, Singapura, Estados Unidos, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru e Vietnã. É um conjunto poderoso que perfaz quase 1/4 do comércio mundial. Os dirigentes da indústria brasileira estão se dando conta
de que a paralisia nas negociações comerciais do Brasil vai fechando o mercado externo para eles. Isso significa ainda menos oxigênio para a combalida produção do setor industrial no Brasil. A desindustrialização ocorre exatamente como consequência desta paralisia do governo em matéria de relações comerciais. Estamos desperdiçando oportunidades preciosas. Ainda há pouco, quando no nosso país irmão, o Paraguai, ocorreu um processo político de impeachment, e a pretexto deste impeachment se afastou o Paraguai do Mercosul para abrir portas para a Venezuela. Quando isto ocorreu, não se imaginou que o Paraguai teria outras alternativas, inclusive mais interessantes do que a do próprio Mercosul. E hoje o que se verifica é exatamente o ingresso do Paraguai nesta aliança do Pacífico. Numa linguagem bem popular, o Paraguai pode agora dar uma banana para aqueles que o expulsaram do Mercosul. Uma atitude, a nosso ver, incompetente, desnecessária, uma atitude de desrespeito à soberania de uma nação vizinha, que é o Paraguai. Pois bem, senhor presidente, eu concluo dizendo exatamente que o governo brasileiro precisa acordar para a realidade internacional. Enquanto outras nações se movimentam, se organizam e constroem alianças extremamente fortalecidas e produtivas na relação comercial, o nosso país adota a postura de paralisia que compromete o desenvolvimento econômico do nosso país.